Às vezes, expressamos alguns argumentos, digamos, na esperança de convencer pessoas. Mas logo em seguida aparecem as refutações, que podem ser boas ou não. Ou seja, a refutação apresentada pode ser um bom argumento, que nos convence, ou pode ser uma pseudo-refutação. E poderíamos dizer que, digamos, uma pseudo-refutação é uma tentativa inaceitável de redução ao absurdo. E podem, por exemplo, considerar a seguinte situação. Suponha que o Zé defenda um certo argumento, que tenha uma dada conclusão. E aí a pessoa que está tentando refutar o argumento do Zé nos diz o seguinte: puxa, mas o Zé pensa diferente da conclusão do seu argumento. Ou seja, a conclusão do argumento do Zé e o que ele pensa são coisas contraditórias. Logo, o argumento do Zé é um mau argumento. Ou seja, estão tentando refutar o argumento do Zé considerando o que o Zé pensa. É claro que essa é uma maneira corrente de refutação. É uma forma, digamos, de ridicularização. A pessoa está ridicularizando o argumento do Zé, refutando o argumento do Zé, mostrando fatos contraditórios. Mas é claro que há outras formas de ridicularizar. E uma delas é apresentando falácias, maus argumentos. Observe um exemplo no qual apresentamos dois argumentos que são fracos, ruins. Esses dois argumentos tentam nos convencer que é absurdo pensar que os animais têm direito. É absurdo pensar que os animais têm direito. Nesse argumento, temos aqui as premissas. Nesse outro, outras premissas. Vejam as premissas. Se os animais tivessem direito, teríamos de deixar de comer carne e peixe. Mas, se deixássemos de comer carne e peixe, mais pessoas, em particular crianças, ficariam subnutridas. Além disso, os produtores de carne e os pescadores ficariam desempregados. Logo, se os animais tivessem direito, a consequência seria o caos social. Considerando essas representações, dessas proposições, o que esse argumento está expressando pode ser representado assim: A implica B, B implica C, B também implica D, e C e D implica E. Ou seja, esse argumento expressa o seguinte: se os animais tivessem direito, então a conclusão seria o caos social, consequências desastrosas. E o objetivo, então, é nos convencer de que é absurdo que os animais tenham direito, porque isso nos levaria a consequências desastrosas, o caos social. Uma outra maneira de argumentar nos mesmos moldes, nos fazendo convencer que, se os animais têm direito, isso nos leva a consequências desastrosas. Nesse caso, o que está expresso aqui é o seguinte: é absurdo pensar que os animais têm direito. Se eles tivessem direito, teriam de ser defendidos em tribunais. Apesar de ser verdade que já há muita bobagem nos tribunais, é difícil imaginar capivaras e macacos sendo defendidos nos tribunais. Considerando tais representações, o que temos aqui é que A implica X e X implica Y. Portanto, A implica Y. E Y é também uma consequência
desastrosa. Capivaras e macacos sendo defendidos nos tribunais. Mas afinal, por que são esses argumentos ruins? Porque as premissas são falsas ou duvidosas. E o objetivo desses argumentos é nos convencer de um certo fato pela ridicularização, expressando fatos ridículos, como, por exemplo, capivaras e macacos sendo defendidos em tribunais. Teoricamente, há uma grande diferença entre redução ao absurdo e ridicularização. Preste atenção nisso. Redução ao absurdo é uma coisa, ridicularização é outra. São coisas diferentes. Mas o que acontece na prática é o seguinte, muitas vezes é difícil distinguir essas coisas. Onde está a ridicularização e onde está a redução absurda? Essas coisas parecem se apresentam juntas. Por quê? Olha, porque a ironia se vale muitas vezes de algum apelo ao absurdo. Se numa redução ao absurdo não se argumenta o suficiente para mostrar que a conclusão absurda se segue realmente das premissas apresentadas, olha, nesse caso, poderá parecer que estamos, digamos, ridicularizando a outra pessoa e não apresentando um argumento de maneira séria. Então, olha só, preste atenção. Se queremos ser, digamos, levados a sério numa argumentação, quando apresentamos um contra-argumento, temos a responsabilidade de tornar completamente claro que não estamos ridicularizando a posição que queremos refutar. Presta atenção. Argumentar não é ridicularizar. Ridicularizar é uma outra coisa. E a pior das formas erradas de refutação é atacar um argumento que a outra pessoa não apresentou realmente. Ou seja, atacar um argumento ridicularizando, uma das piores formas é refutar e atacar apresentando um argumento que a outra pessoa não apresentou. Ou seja, colocando algo na boca da outra pessoa. Quando alguém afirma algo e a outra pessoa procura refutá-la, distorcendo o que ela disse, estamos perante a chamada falácia do espantalho. Olha que interessante esse nome, falácia do espantalho. Ela é aquela forma de refutação que coloca na boca do outro afirmações que ele não fez. E eu diria o seguinte, que essa parece ser a infeliz norma do discurso dos políticos. Estão sempre colocando, atribuindo aos outros fatos que eles não disseram. Veja um exemplo dessa situação. Suponha que Zé diga o seguinte: a menos que deixemos as empresas de celulose abaterem as florestas, a Amazônia sofrerá uma grave crise econômica, pois as madeireiras terão de fechar. E aí a Maria refuta: você está dizendo que não se interessa pelo que acontece à fauna e à flora amazônica, nem a qualidade da água dos nossos rios? E aí o Zé segue: eu não disse tal coisa. Você não está formulando bem a minha posição. Vejamos o que foi dito pelo Zé e pela Maria. Inicialmente, Zé diz o seguinte: dadas essas representações, ele diz que não há implica C. Não há implica C. E C implica B.
Mas, na sequência, Maria diz esse fato. E o que é que a Maria disse? Não A implica C. E C implica D. Esse fato, isso é, de tudo que o Zé disse, a Maria está concluindo X e Y, que é que o Zé não se interessa pela fauna e a flora e nem a qualidade da água dos nossos rios. Ou seja, na sequência, Maria considera o que foi dito pelo Zé, que são essas duas implicações, não A implica C e C implica B, e desse fato, dessas premissas, ela conclui X e Y. Ou seja, a Maria colocou indevidamente palavras na boca alheia, na boca do Zé. Zé não expressou essa implicação, Zé expressou essas duas implicações. Isso é o que chamamos de falácia do espantalho. Mas é claro que, digamos, nem tudo é ruim, é pseudo-refutação. Há maneiras legítimas de refutar um argumento. E não é preciso usar falácias como a falácia do espantalho. Pensando nisso, é sempre bom haver um esquema para refutação. Veja, esquema para refutação, refutações legítimas. Primeiro, atacar pelo menos uma das premissas, ou seja, dado um argumento desse, uma maneira legítima de refutá-lo é atacar uma das premissas. Mostrar que o argumento não é válido e nem forte, ou seja, observar a qualidade dessa implicação. Atacar diretamente a conclusão, mostrar que a conclusão não se sustenta. Além disso, podemos também refutar um argumento mostrando que uma conclusão falsa ou absurda segue-se das premissas usadas no argumento original. Ou seja, dado esse argumento, dadas as premissas do argumento original, essas premissas nos levam a um absurdo. Mas, para fazer isso, temos de ter certeza que quaisquer outras afirmações que usarmos de modo a obter a conclusão falsa ou absurda são plausíveis e que o argumento que apresentamos é forte ou válido. Ou seja, em outras palavras, esse argumento precisa ser um argumento forte ou válido. Além disso, é preciso não esquecer que refutar um argumento não mostra que a conclusão é falsa. Preste atenção nesse fato. Dado um argumento, se o refutamos, desse fato, não se pode concluir que a conclusão do argumento original é falsa. Refutar um argumento significa refutar a implicação, não necessariamente a conclusão. Tal fato é importante, preste atenção. Dado esse esquema para refutar um argumento, o que devemos chamar a atenção? Olha só, é importante esse fato. Refutar um argumento não significa necessariamente concluir que a sua conclusão é falsa. Preste atenção nesse fato. Refutar um argumento significa, em outras palavras, refutar a implicação que ele representa. E dizer que uma implicação é falsa, desse fato, não podemos concluir que a conclusão dessa implicação é falsa. Isso é sutil, né? Preste atenção nisso. Pense nessas coisas.